causa a Beth perguntou, e qual é a causa do açúcar acima do desejável? Fico confusa. É um conjunto de situações do seu dia a dia. Esse açúcar no sangue alto, ele pode ser uma consequência de hábitos que você mantém há anos e que foram cansando o seu pâncreas. E esse pâncreas ele não está trabalhando direito, ele está cansadinho. Então a gente precisa fazer com que a sua alimentação, o seu estilo de vida, permita ao seu pâncreas descansar. E aí é um conjunto de fatores. Uma outra situação que acontece é, se você está acima do peso, eu não sei qual é o seu peso, se você tem uma porcentagem de gordura mais alta no corpo, mas a gordura no corpo, ela faz com que a insulina, que é o hormônio que tiraria o açúcar do sangue, não cumpra bem o seu papel, não trabalhe direito. Então, a insulina, ela não consegue, ela tem uma barreira, uma resistência. Talvez você já tenha ouvido falar de resistência à insulina. Então, para as pessoas que têm muita gordura no corpo, pouca massa magra, poucos músculos, a insulina ela tem mais resistência, que a gente chama de resistência à insulina, e ela não consegue remover o açúcar no sangue como deveria. Então, para essas pessoas, o caminho é o emagrecimento. E um emagrecimento lento, um emagrecimento realmente que permita ao corpo eliminar a gordura sem perder massa magra. Porque às vezes a pessoa faz dieta, ela perde muito peso, mas junto ela perde muita massa magra também. E existem alguns hábitos de alimentação que faz com que o açúcar do sangue suba. Por exemplo, ficar beliscando no meio da tarde guloseimas, doces. Esse é um deles. Existem vários outros. Ficar muitas horas sem comer também faz com que o açúcar no sangue suba. Então, preciso olhar para a sua rotina de alimentação. Qual é o intervalo entre uma refeição e outra? Para não dar esse pico de açúcar no sangue. E, por consequência, um pico de insulina também, porque sobe o açúcar, sobe a insulina. É isso aqui que acontece, com a maioria das pessoas que tem o açúcar acima do desejável. É isso aqui que acontece. Dá pico de açúcar, aí o pâncreas tem que trabalhar muito, dá um pico de insulina, cai bastante o açúcar. A dieta low carb, a caminhada, faz isso daqui. Então, você deu um pico de açúcar, você vai e faz uma dieta, cai muito. E aí, você dá outro pico de açúcar, cai muito. Fica nesse zigue-zague aqui, que é péssimo para o corpo. O pâncreas vai entrando em falência. Existe uma outra condição que seria o ideal, que é você come o carboidrato de uma forma que não dê pico de insulina. Então, você come o pãozinho francês, mas de um jeito que o açúcar não vai lá em cima, igual aqui. Ele sobe só um pouquinho, e aí ele desce um pouquinho, aí ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Então, a sua glicemia, ela se comporta desse jeito. Aqui, você não coloca o seu pâncreas em risco. Aqui, você não sobrecarrega o seu corpo. Você tem um equilíbrio, uma estabilidade da sua glicemia e o seu pâncreas fica bonitinho, funcionando bonitinho por muito mais tempo. Quem sabe até o fim da vida, para quem se mantém dentro desses hábitos que permitem essa condição aqui. O que a maioria das pessoas que estão com açúcar alto faz é isso daqui, esse zigue-zague prejudicial, tá bom? Para o seu pâncreas descansar, você tem que dar o tempo para ele de acordo com o seu sono, de acordo com a sua fome, de acordo com o tipo de alimentação que você faz. Por exemplo, se você come um almoço que tem muita gordura, que tem carne, o tempo de digestão ele é maior, então você pode dar um intervalo maior. Ao passo que se você faz uma refeição
com muito carboidrato e menos gordura, você come um arroz com feijão e um franguinho, uma carne magra e uma salada, o seu tempo de digestão ele é um pouco menor. Então você vai ter fome antes e aí você precisa comer antes. Tá? Então é nesse sentido. Então para cada pessoa esse intervalo vai ser diferente.